Gente, vamos trazer um pouco aqui o olhar da defesa do ex-ministro Milton Ribeiro, e aí eu volto a falar com vocês. Gente, a defesa do ex-ministro Milton Ribeiro soltou uma nota hoje dizendo, olha, vamos apurar, né? Se teve menção ao presidente, isso deveria ter sido enviado direto para o Supremo Tribunal Federal e tudo o que foi feito pelo juiz da primeira instância até aquele momento, então, depois daquele momento, seria anulado, inclusive, as prisões. Isso é um debate que vai ser feito. A defesa vai partir para a defesa técnica, ou seja, explorando eventuais brechas técnicas que tenham sido deixadas pela atuação da polícia ou mesmo do judiciário, já que o caso avançou bastante e agora tem, inclusive, a acusação do delegado de que houve interferência, ordem superior para impedir o cumprimento total da determinação do juiz da primeira instância, como, por exemplo, a transferência de Milton Ribeiro de São Paulo para Brasília. Ok, a defesa também, nesse capítulo da defesa técnica, né, tratando ali dessas brechas, uma coisa bastante fincada no cumprimento estrito do que diz a lei, ou de tentar mostrar que faltou esse cumprimento estrito, a defesa vai fazer o seguinte: até segunda-feira, o time do advogado Daniel Bialski vai protocolar uma petição, ou seja, um documento formal, dentro da ação que estava correndo no Tribunal Regional Federal, aqui inclusive libertou o Milton Ribeiro e os pastores envolvidos, o desembargador Ney Bello, né, que concorre a uma vaga no STJ a ser indicada o dono dessa vaga pelo presidente Jair Bolsonaro. Nesse processo, lá no TRF1, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que cuida de Brasília, a defesa de Milton Ribeiro vai fazer uma petição, documento, dizendo, olha, há indícios aqui na manifestação do juiz, o juiz de primeira instância, Renato Borelli, há indícios de parcialidade. Vai começar a suscitar a ideia de que tem, primeiro, uma relação muito próxima de investigador e juiz, e também indícios de parcialidade. Não tem roteiro novo, inclusive é muito parecido com o que se dizia da Lava Jato e agora está sendo suscitado para defender o aliado de Bolsonaro, né? A Lava Jato que acossou o PT e levou inclusive à prisão o ex-presidente Lula e depois acabou desaguando numa desmoralização da atuação do ex-juiz Sérgio Moro pela ONU. Esses argumentos voltam a aparecer agora do lado de um aliado de Jair Bolsonaro. A ideia, então, é apontar, né, que o juiz, vamos entender aqui um pouco, o juiz despachou, mandou prender, a defesa recorreu. O juiz não revogou a prisão, foi para o TRF1, Instância Superior, falar com o desembargador Ney Bello. Muito bem, quando fala com o desembargador Ney Bello manda soltar quem pediu o HC, que foi o Milton Ribeiro, e quem não havia pedido, o caso dos pastores. Mandou soltar todo mundo. Ok. Aí o juiz do caso, o Renato Borelli, enviou para o desembargador um ofício no qual ele diz, olha, eu decidi prender porque tinha risco de destruição de prova, porque havia prova tal, de que existia uma organização criminosa dentro do Ministério da Educação. E, inclusive, depois que eu mandei prender, eu recebi um monte de ameaça de morte. Esse ofício enviado pelo juiz vai ser usado pela defesa de Milton Ribeiro para dizer que ele pessoalmente ficou envolvido com o caso como um todo, o que é indício, indicação de que não está tendo o afastamento necessário. É por aí que a defesa vai. Gente, deixa eu ouvir o meu time aqui a respeito desse assunto, até porque eu vou começar com ele de novo, Leandro Rezende. Leandro, você falou com o Davi Tangerino, um dos maiores especialistas constitucionalistas do Brasil. E aí ele deu aí um caminho diferente. É claro que a defesa vai apontar, buscar uma coisa. Davi Tangerino diz, por exemplo, né, assim que mencionou Bolsonaro, deveria ter subido o caso e parado tudo que aconteceu, inclusive a prisão, é alvo de nulidade. Ele concorda? Não concorda, Dani, porque eu liguei para ele para tentar entender exatamente isso, né? Ora, se foi mencionado o nome do presidente da República, então esse caso não deveria ter continuado a tramitar na primeira instância, devia ter continuado ou voltado para o Supremo Tribunal Federal. O que ele me explicou é que o entendimento do Supremo Tribunal Federal não é esse. O entendimento do STF é de que a simples menção a uma autoridade com foro, no caso a gente está falando aqui do presidente da República, ela não justifica a mudança de instância
instância em que o caso está tramitando. O STF, em 2017, a segunda turma fixou o entendimento de que a simples menção não serve para balizar a mudança do foro, né, a subida, no caso, para o STF. É preciso que se apresente uma prova contundente de que essa autoridade com foro, ela não foi só aleatoriamente mencionada e que sim há uma prova de que essa autoridade com foro tem envolvimento com o que está sendo investigado. Então, o que ele me explicou, até deu para fazer uma lembrança, né, a um outro caso que se cogitou mudar de foro aqui no Rio de Janeiro, que foi a morte da vereadora Marielle Franco. Quando o nome do presidente Jair Bolsonaro foi mencionado, houve um clamor para que o caso subisse para o Supremo Tribunal Federal. Rapidamente, o Ministério Público mostrou que essa menção era uma menção absolutamente fortuita e que carecia de provas, e o caso continuou tramitando na Justiça do Rio de Janeiro, onde está até hoje. Então, simplesmente... Claro, né, Leandro? Fato acontecido. Muito bom. Não, é isso. A simples menção, em resumo, é isso. A simples menção não é suficiente para subir um caso para o STF. Precisa ter uma prova contundente. E é o que parece que aconteceu nesse caso. Yuri, a Renata tem apuração, eu vou com ela, então vamos só terminar de pensar um pouco sobre essa estratégia de defesa e aí, em seguida, a gente vai exibir o que disse ontem o presidente Jair Bolsonaro, falando, eu já exagerei quando eu disse que eu colocaria a cara no fogo pelo Milton Ribeiro, mas ainda coloco a minha mão. A Renata vai explicar como isso hoje precisa ser redimensionado. Mas quero te ouvir sobre a estratégia da defesa, Yuri. E, para mim, no mínimo irônico, né, que a atuação... assim, um modelo condenado de atuação de um juiz na Lava Jato pela ONU e hoje em dia por boa parte da opinião pública, uma parte da opinião pública, agora serve à defesa de um aliado de Jair Bolsonaro. Para ver a famosa história de que o mundo não dá voltas, dá cambalhotas, né? Mas, de fato, quer dizer, e isso era um recurso que volta e meia era utilizado por defesas para tentar jogar para uma instância superior, justamente alegando, olha, tem gente com foro privilegiado, todo caso deveria ir para cima. Para citar de novo outro exemplo de quando houve essa discussão, foi justamente o julgamento do Mensalão, que foi o grande caso de ação penal que o Supremo julgou lá em 2012, de fatos ocorridos em 2005, e naquela ocasião também havia uma discussão de de onde deveria correr aquele processo, se depois que uma série de autoridades perderam a prerrogativa de foro, se deveria se continuar no Supremo ou não. Naquela hipótese, naquele caso, ficou todos os 40 envolvidos na denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República foram julgados pelo próprio Supremo Tribunal Federal num julgamento muito longo. Mas isso, de fato, passou a ter-se um outro entendimento, como explicou o Leandro Rezende. E aí, de novo, mas ali também vale a diferença, né? Ali havia, de fato, uma série de autoridades. Nesse caso de Milton Ribeiro, tão logo ele deixou o Ministério, esse caso foi para a primeira instância, e como não há nenhum dos alvos principais dessa história tem prerrogativa de foro, é por isso que está nesse aspecto mantido aí na primeira instância.